Bem-vindos todos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, da Paróquia de Cascais. Mais uma vez, Padre Mendes, estamos aqui para conversar sobre o que vamos fazendo, pensando, vendo, assim, com um olhar cristão, com um olhar pastoral. Hoje vamos falar sobre o quê? Explica-me lá. Então vamos entrar, aliás, quando isto foi para o ar já entramos no mês das missões. Vamos falar sobre evangelizar, ser testemunha de Jesus, no fundo aquilo que é parte do nosso ser cristão constituinte. Muito bem, então depois de um podcast falando um bocadinho sobre a catequese, também muito na lógica do primeiro anúncio, do testemunho de fé àqueles que estão por cá, ou àqueles que vêm ter connosco. Hoje um bocadinho mais na lógica da saída, né, de irmos ao encontro e darmos a conhecer sem medo, com entusiasmo e também com credibilidade e com fundamento aquilo que é a nossa fé, aquilo que é a nossa relação com a pessoa de Jesus. E estarmos também atentos àquilo que nos rodeia. Pois. Tu, um dia destes, estavas a falar sobre lá uma das tuas aventuras, assim de manhãzinha cedo. Às vezes costumas ir dar um mergulho, ou correr, ou fazer uma coisa qualquer, não é? Para te manteres também fisicamente ativo. Diz-me lá assim uma coisa que te chamou a atenção no outro dia, na praia? Quer dizer, isto aqui nós, de facto, agora estamos numa altura em que temos sempre muitas coisas, não é? Mas dá sempre aquele espaçozinho para ir dar uma volta, um passeio, um mergulho, também fazer desporto nos faz bem. Pelo menos eu tento assim 2, 3 vezes por semana fazer qualquer coisa. Mas é engraçado que no outro dia... Eu também tento. Tenta? Eu também tento. Tentar é tudo sempre. Isto também, de facto, também faz, não é? Qualquer coisa. Mas tentar muito. Tentar e recomeçar, isso é vida cristã, não é? Os certos são aqueles que não desistem, portanto temos de ir sempre recomeçando. Mas no outro dia de manhã, de vez em quando vou dar um mergulho ou umas braçadas aí no mar e vi uma coisa curiosa que de facto chamou-me assim a atenção e que é mais ou menos assim, acho que moda aqui por estas zonas, e de facto porque dá-se a isso, que assim como saí eu para ir à praia dar um mergulho, e assim 2, 3 pessoas que saíam também assim de fato de treino, depois assim com um daqueles isotérmicos, não sei como é que se chama, uma esteira, não é? Uma esteira debaixo do braço, depois lá vão até à praia e ficavam lá assim a meditar, não sei bem fazer o que assim, contemplar, não sei se era yoga ou outra coisa parecida. Mas faziam exercício ou só estavam quietinhos? Faziam algum exercício, sim, assim, uns movimentos assim, devagarinho e coisas parecidas. Via-se na praia ali, sobretudo quando estava a passar assim, e depois fui até assim à praia do lado de lá, portanto a praia da Duquesa, a ir para lá, vi sim algumas pessoas lá na praia também a fazer assim esse exercício e deu-me assim algo que pensar, quer dizer que isto não é uma grande novidade entre aspas, não é? Isto aqui de meditar, como muitas pessoas fazem e vão assim para a praia e põem-se assim a contemplar a natureza. Bem, já desde o início, entre aspas, os monges nos recomendavam isto, não é? Este estar em paz, estar com o Senhor apenas, não é? Ir assim para um sítio mais deserto e para estar a sós com Deus, de facto é algo que já vem assim da tradição cristã lá para trás e com uma grande sabedoria humana também, não é? Que precisamos estar assim em paz, em harmonia para também poder falar com Deus. E não sei, fez-me assim pensar que de facto às vezes estamos à procura assim de coisas diferentes e vamos dar mais ou menos ao mesmo, ainda que pronto, depois claro queremos é encher-nos de Deus, não queremos encher simplesmente da nossa natureza e da paz que está à volta, mas queremos que Jesus encha o nosso coração. Eu também quando estavas a contar essa história lembrei-me logo de uma coisa que também nós fizemos aqui com os nossos campos de férias, né? num destes sábados passados, assim no final de setembro. Fomos também para a praia, sentadinhos no areal. Eu só vi as fotografias que eu não estava cá, estava num casamento. Mas rezámos o terço. Também é ali um exercício também de uma certa concentração / abstração / meditação, mas é uma oração, comunitária, muito ao gosto de Nossa Senhora e que com certeza também não deixou de ser um sinal, não de manhãzinha muito cedo, mas logo à noitinha, um sinal da nossa fé também ali no coração da nossa vila. É engraçado, nos mesmos sítios, lá estávamos nós, então depois foi no sábado passado, ou há 2 sábados, quando sair este podcast, em que rezámos então o terço vivo com os campos de férias, e assim fomos rezando mistério a mistério, Ave Maria, que à medida que rezávamos cada Ave Maria íamos acendendo velas, e depois fazia assim um efeito também visual de quem via de cima da baía, o terço que se ia acendendo, à medida que íamos rezando, então cada parte desse terço. E pronto, foi uma experiência bonita. Tivemos um bocadinho de vento ali para refrescar as ideias e para nos manter sempre bem acordados e bem cheios de energia.
Mas foi bom. Foi assim uma boa experiência, e claro que os miúdos dos campos adoram sempre, não é? Estar todos juntos e relembrar as histórias do campo, e o convívio e a oração, que está lá sempre no centro, ali a puxar por todos e a levar-nos para a frente. Muito bem, este contraste fez-me lembrar agora rapidamente uma apresentação de um livro que eu fui também um dia destes, sobre um testemunho, sobre uma experiência de vida de uma família que nos é querida, e sobre as decisões difíceis e complicadas que tiveram que ir tomando, e há lá um testemunho que eu só tenho que respeitar, mas às vezes é difícil da gente compreender. Assim, rapidamente era... eles tinham uma decisão difícil para tomar. Eu não vou contar o livro, depois quem quiser depois pode ler tranquilamente o livro, já vou dizer qual é que é. Tinham que tomar uma decisão, e havia duas correntes de ajuda, por assim dizer, os amigos e os próximos, a família, né, que dizia-lhes o que é que deviam fazer, ou o que é que era certo fazer. E depois havia outros que diziam: faz o que tu quiseres, que a gente está ao teu lado, ou está ao vosso lado. E era engraçado como quem ouvia aquilo, a forma como ouvia aquilo, era... Os conselhos eram recebidos como quase como que uma obrigação, quase como um peso. Tens que fazer isto. A decisão já estava a ser tão difícil e pesada que essa ajuda que as pessoas davam como ajuda, ou seja, o caminho certo é este, o caminho mais justo é este, era visto como um peso, como uma obrigação. Enquanto quando as pessoas estavam naturalmente, estavam, ponto, e estamos ao vosso lado, aquilo, eles, se calhar, era a ajuda que precisavam. E fez-me lembrar agora um bocadinho também por causa deste contraste, e do tema que nós vamos falar sobre a evangelização, que qual é que é o coração da evangelização. Se nós vamos certos e seguros e bem daquilo e daquele que anunciamos e bem, se calhar do outro lado o que vai acontecer é uma defesa, ou sentirem-se julgados, ou sentirem-se postos em causa, postos em xeque, para a sua vida a ser exortada à mudança ou à conversão. E se calhar é muito importante nós sermos capazes de estar perto, né, de estar junto, de nos compadecermos, ou seja, de termos a mesma olharmos para as dores e para aquilo que são os nossos desejos de vida e de vida maior perto, e rezar a Deus para que a nossa presença ou a nossa palavra possa surtir efeito. Porque senão pode ser mais difícil, pode ser mais complicado. É muito difícil nós evangelizarmos de uma forma saudável e natural. Por isso, como dizia uma imagem bonita do Papa Francisco, é sermos discípulos missionários. Ou seja, ser uma coisa que alguém acontece que em primeiro... Depois, na primeira é seguidores. Primeiro, sim, somos os primeiros. Sim. Somos os primeiros acolhedores e receptores da palavra que anunciamos, ou da pessoa que damos a conhecer. Então, o que é que queres hoje falar, ou como é que queres hoje falar a partir deste tema da evangelização e da importância da evangelização na vida e na missão da Igreja, por isso de cada um dos cristãos? Bem, primeiro se calhar o tema surgiu, estávamos a pensar o que é que havíamos de falar então aqui no próximo episódio, e estava no outro dia a passar de carro assim junto ao mercado e vi uma coisa que já não vi há algum tempo. Eu confesso que se calhar tenho andado um pouco desatento, mas vi assim um daqueles pequenos stands, assim com umas letras que suponho eu que fossem russo ou ucraniano, depois com aqueles folhetos, assim, que não sei se eram dos Testemunhas de Jeová ou de outra coisa qualquer, e com gente que estava lá no fundo disponível para falar, não é? No fundo a evangelizar. No mercado aqui de Cascais. Aqui no mercado de Cascais. Eu pensei, bola, já não vi isto há imenso tempo, e já me esquecia de quanto tantas vezes estas pessoas de facto dedicam o seu tempo e a sua vida a estar lá simplesmente para acolher quem quer que queira vir e falar sobre a palavra de Deus e outras coisas. Pronto, e depois lembrei-me, pois é, vamos agora começar o mês de outubro, que é o mês da missão. Tu queres uma banquinha no mercado? Temos que pedir isso ao vereador lá. Não necessariamente. Se o Espírito Santo inspirar alguém a fazer isso aí, muito bem. Mas lembrou que de facto, quer dizer, este espírito missionário, e que nós todos os anos na igreja, no mês de outubro, voltamos a pôr na agenda, precisamente para nos lembrarmos, não é? Que para não nos acomodarmos, mas precisamente para perceber que a nossa identidade da igreja, como diz-nos o Papa Francisco, é uma identidade missionária, evangelizadora. Portanto, ser igreja e ser evangelizador é a mesma coisa. Não há tipo, ok, esta é a igreja, depois temos ali o departamento da evangelização. Não, é
é próprio da identidade da Igreja comunicar-se, dar-se, né? No fundo é o mesmo gesto que Jesus, que deu a sua vida para dar-nos também assim a vida nova. E pronto, e olhando para essa banca e outras coisas que de vez em quando se vê, lembrei-me de facto, olha, vamos então falar da evangelização a partir daquilo que o Papa nos propõe sempre, em todos os anos, que é a partir de uma mensagem que ele envia-nos para o Dia Mundial das Missões, que se dá precisamente lá para o final do mês de outubro, e que portanto, assim, agora que entramos no mês de outubro... O mês de outubro é conhecido também pelo mês das missões, além de ser o mês do Rosário, por causa da festa de Nossa Senhora do Rosário logo no dia 7, é também conhecido pelo mês das missões. E é engraçado que começa... e está sempre tudo muito ligado, Rosário e missões. Aliás, como vamos ver daqui um bocadinho para a frente, houve até agora uma beata que fundou precisamente uma obra em que se era rezar pelas missões pelo Rosário. Portanto, isto tudo está sempre ligado. E a padroeira das missões? A padroeira das missões celebra-se logo no primeiro dia do mês de outubro, que é a Santa Teresinha de Menino Jesus, que não tendo saído do seu convento, no fundo, pela oração, lá estava. Também ela tinha esta identidade de ser, no fundo, apadrinhar todas as missões com a sua oração e com a sua vida, não é? Portanto, é de facto a identidade da Igreja evangelizar. É o que o Papa nos diz logo no início desta mensagem, para nos lembrar que espera aí que não estamos aqui para autoconsumo, espera aí que não estamos aqui apenas para nos evangelizar a nós, mas também estamos, não é? Que nós também temos de ser evangelizados, mas para ir para fora, não é? Para ir para outros, aqueles que se calhar nunca ouviram o Evangelho, ou aqueles se calhar que nunca ouviram da forma certa, ou que nunca lhes tocou propriamente porque passaram ao lado. Portanto, essa é a identidade de facto da Igreja, de ir e anunciar então o Evangelho. E então, tinha pensado falarmos disto a partir das 3 partes que o Papa nos dá na carta. Portanto, assim, o tema que nos dá para este ano é: sereis minhas testemunhas, portanto, testemunhar Jesus, e divide a carta assim em 3 partes. A primeira é o próprio título, não é? Sereis minhas testemunhas. A segunda, um bocadinho, é o horizonte, para onde é que isto aqui nos dirige, isto de ser missionários, que é até ao fim do mundo, portanto, sem fronteiras, ir onde quer que haja alguém, uma alma, vamos lá anunciar Nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, lembrando-nos que nós recebemos a força do Espírito, que não estamos sozinhos nisto, e que pelo contrário é o Espírito Santo o verdadeiro protagonista, e nós somos instrumentos desse Espírito Santo para nos levar mais longe. Então, mas se calhar vendo um bocadinho assim o que é que o Papa nos lembra para este dia, começa por dizer: sereis minhas testemunhas, não é? Lembra que isto é um mandato para todos, não é? O Espírito Santo é dado aos apóstolos, não é? E a seguir a ser dado aos apóstolos, eles vão então evangelizar. E é uma missão de todos, né? De todos os batizados. Não é só dos padres, não é só das freiras, Sim. Não é só daqueles que estão mais por dentro, se isso existisse, não é? Que é estar mais por dentro propriamente, porque de facto todos, enquanto chamados por Jesus, somos chamados a ser também participantes desta missão de evangelizar. Somos sempre testemunhas. Eu costumo dizer: ou somos más ou somos boas. Ou somos mais para o piorzinho ou mais para o melhorzinho. Mas testemunhas, estamos sempre testemunhos. Por isso é que um padre, quando faz muita besteira ou demasiada besteira, dá um mau testemunho, mas dá testemunho. Sim, não... e claro que depois quem mancha-se, isto é para o bem e para o mal, não é? Como dizia o Padre Nuno, quem se mancha depois não é aquele padre em específico, mas é claro a igreja toda. A igreja toda que... Sim. É o rosto já bem sofredor de Nosso Senhor. Por isso, nós somos testemunhas, ponto. Não é porque fazemos muitas coisas ou fazemos poucas, porque sabemos mais ou sabemos mesmo, somos testemunhas. O ideal é, reconhecendo e aceitando essa missão para nosso bem, sabemos dar as razões da nossa fé e que essa fé seja ancorada numa forma de vida cada vez mais conforme à palavra do Evangelho, à pessoa de Jesus. Mas somos sempre testemunhas, sim. Sim. E aliás, é isso que o Papa nos lembra também nesse ponto. Ele faz assim uma contraposição. Nós às vezes somos chamados a dar testemunho, diz ele, não é? Assim, dar testemunho, vai lá e vai falar sobre qualquer coisa. Ele diz que mais do que dar testemunho, é lógico que temos de ser testemunho. Portanto, no fundo, temos de ser aquilo que anunciamos, esta unidade de vida que agora o Padre Nuno também lembrava, portanto, que não pode ser uma coisa dispar, não é? Não pode ser aquele experiente em pregar, aquele padre que fala muito bem, mas depois vai saber por trás e não é o rosto de Cristo, não é? Tem que ser assim uma... Mas deve ser as duas coisas. Nós ouvimos muitas vezes, tu não que és muito novo,
Mas pronto, mas às vezes aquela coisa do está calado e prega só com a tua vida. Sim. Isso depois nós não somos santos. Sim. Ou melhor, somos santos pelo batismo, mas nós ainda não somos o rosto transparente de Jesus. Por isso a palavra que anunciamos é a palavra também que nos liberta e que orienta a nossa vida. Por isso nós devemos anunciar essa palavra que continua a ser a luz para o nosso caminho, porque se queremos ser só nós próprios testemunhos, se calhar fica por aqui, não é? sim. Se não dirigimos ao Isso mais alto, sim, à graça. sim. Isso Jesus. normalmente é sinal de uma certa preguiça, de uma certa qualquer coisa. Autonomia ou autodeterminação ou não, desde que eu me porte bem, pronto, então desde que não faça mal a ninguém. Não, nós devemos anunciar a palavra radicalmente nova do Evangelho de Jesus. Deus fez-se homem, morreu e ressuscitou para nos fazer participantes da vida de Deus. E isso aí molda completamente a nossa forma de nos relacionarmos com o tempo, com as coisas, connosco. Vai-nos dando entusiasmo e esperança para vivermos todas as coisas. Claro que se a nossa forma de vida for tão conforme, ou se eu estiver tão alimentada, tão preenchida por este Evangelho, já deve haver uma diferença, já deve haver um contraste. Mas normalmente é preciso qualquer coisa mais. Qualquer coisa mais, sim. Por isso, sim, ser testemunho com certeza, mas ser testemunho porque nós ouvimos e damos esse testemunho de uma palavra que nos é dirigida com autoridade, como diziam lá em relação ao ensino de Jesus. Aliás, era isso que o Papa dizia também, que isto são dois pulmões, não é? É o exemplo e o anúncio. Nunca pode ser só o exemplo ou só o anúncio. Sim, tem que ser as duas coisas, sim. Aliás, o Padre Tito, se calhar não devia dizer o nome, mas pronto, é um ditado popular, mas que eu ouvia várias vezes da boca dele, quando era formador de seminário. Ele dizia: quem não vive como pensa, passa a pensar como vive. Sim. Por isso, se a palavra não ordena a nossa modo de vida, não é? Se o Evangelho não é assimilado por nós e nos muda interiormente, nós temos essa capacidade depois de ser a nossa vida boazinha. Boazinha até nem sequer estou a ser muito crítica, é mesmo só boazinha, ou seja, nós temos boa consciência para vamos fazer o melhor que está à nossa maneira, mas depois nós passamos a ser a lei última. E por isso, se a minha maneira de viver é assim, o que é que eu tenho para dizer para os outros? Porque os outros também eu aceito e assimilo que o outro também procura ser bonzinho, à sua maneira. E ficamos todos mais ou menos iguais. E por isso não tem nada a ver com o anúncio. O anúncio do Evangelho é eu descobrir esta pérola, este tesouro que vai preenchendo a minha vida de tal forma que não consigo estar calado. Não só não lhe fico indiferente e a minha vida se deixa transformar, como sou capaz também de dizer, de anunciar. Posso provocar com gestos, mas também posso provocar com palavras. Claro, com anúncios, com interrogações, com afirmações, com louvor, não é? com uma afirmação de um rasgo diferente, uma palavra de esperança. Acho que já vos contei aqui, não sei. Uma vez estava no final de uma missa, uma pessoa passa lá pelo sacristia e pergunta: Senhor Padre, já me falaram muito bem de si, ou muito de si, não sei se era bem ou mal, já me falaram muito de si, preciso que me dê uma palavra de esperança. Assim, do nada, assim, quase como se fosse assim, aqueles bolinhos da sorte. Não foi, essa pessoa devia estar mesmo necessitada, mesmo em baixo, e não sabia como dizer, mas foi muito delicada e muito discreta. Eu é que fiquei, uou, o que é isto? Não é? Mas às vezes nós temos que dar essas palavras de esperança, lançar a palavra como uma semente, não é? E essa é a missão da igreja. Digam lá, todos nós que estamos a ouvir isto, se não houve já uma palavra que alguém disse de si ou do nada que não nos deixou na mesma. Precisamos de dar a conhecer, precisamos de anunciar, precisamos de ensinar. E aliás, o que nós temos a anunciar é tão maior do que nós, que de facto não pode ficar só pelo nosso exemplo. Tão maior do que tudo. Mesmo. Quer dizer, é dizer que há uma salvação para a nossa natureza decaída, não é? Que se olhamos para nós, vemos com tantas falhas e vemos um caminho que nos ajuda a crescer. Vemos Jesus. Vemos que a morte não é a última palavra, mas que existe uma vida eterna em Jesus. Sim. É vermos que de facto existe uma vida eterna, que não estamos sozinhos neste mundo, por mais sozinhos que possamos parecer. É tanta coisa que é uma riqueza gigante e que, se nós não o dizemos, quer dizer, só pelo exemplo pode-se intuir qualquer coisa, mas
A vida da igreja sempre foi palavra e gesto, não é? Os sacramentos como é que são? A missa tem palavra, tem ações, não é? Portanto, é sempre anúncio e exemplo, não é? Nunca pode ser só um ou só o outro. As coisas são sempre conjugadas, não é? Sim, porque tenho que anunciar, eu sou o primeiro a ser posto em xeque, no bom sentido, não é? Porque tenho de anunciar aquilo que sai da minha boca, eu sou o primeiro a ser interpelado por essa palavra. E o facto de ter que dizer, ter que anunciar, justificar, o que seja, vai-me obrigar naturalmente a aprofundar uma palavra que se calhar eu por mim não teria aprofundado, porque não tinha essa pergunta, porque não tinha esse buraco por preencher, por assim dizer, mas o facto de anunciar vai-me fazer preencher, não é? Vai-me fazer ir à procura dessa palavra. Por isso, se quisermos, nós somos os primeiros beneficiários de sermos boas testemunhas do Evangelho de Jesus. Sim. E de facto é uma grande aventura também, não é? Nós vermos assim como estes propagadores da Boa Nova, não é? De sabermos que somos simplesmente instrumentos nas mãos de Jesus e que partilhamos este grande amor que é o dele, que de facto é uma coisa bonita de ver e que nos motiva. Sim. Há um traço também que o Papa Francisco usa aqui na mensagem, que é o plural, não é? Sim, nunca é um trabalho sozinho a evangelização. Ou seja, nunca é o meu Jesus. Pois, nunca é o meu Jesus, nunca é apenas a minha igreja, fé. nunca é a minha doutrina, nunca é as minhas coisas, mas é de facto dentro desta grande família da fé que é a igreja, não é? E que Jesus deixou e que Jesus nos transmitiu e que portanto nós continuamos a transmitir aquilo que recebemos. E de facto, mesmo no próprio Evangelho vemos que quando Jesus envia-os a anunciar o Evangelho, envia-os 2 a 2. Não é? Quando há aquele envio dos 72, eles foram 2 a 2 e foram então fazer este anúncio e realizar as obras de Jesus em conjunto. E mesmo São Paulo, julgo que era na comunidade de Corinto, também diz, por causa daqueles que já começam a ter grupetas lá do Paulo, do Apolo, do Pedro, não sei o quê. Sim, também. E ele diz, o Senhor é o mesmo, por isso há um que semeia, outro que rega, outro que colhe, mas o espírito e a missão da igreja é exatamente a mesma. Por isso o facto de isto ser uma missão comum, comunitária, se calhar permite-nos nós sermos num momento semeadores, né, de lançar a semente, porventura não vamos ser nós a colhê-la, a colher o fruto. Sim. Se calhar somos nós hoje a colher alguns frutos de outros que semearam antes de nós, mas temos que continuar também a fazer este trabalho, que é um trabalho comum, não é o meu trabalho, não começa nem se esgota em mim. E aliás, o Papa até dá um exemplo na carta, um exemplo giro, que é mesmo um missionário, padre, que esteja a celebrar uma missa, algures no fim do mundo, onde não há mais nenhum cristão, ele é o único, mesmo nesse caso, que não é o ideal, claro, é bom estar em conjunto com outros cristãos, mas aí ele também não está sozinho, que tem toda uma bagagem que recebeu de outros, tem toda uma formação que lhe foi dada, tem toda uma oração que o suporta na missão. Portanto, mesmo uma pessoa que esteja por circunstâncias sozinha, também não está a fazê-lo sozinho, não é? Principalmente no sacramento da Eucaristia, se algum momento não se está sozinha nesse momento. Pois. E, bem, portanto, ser testemunhas de Cristo, isto aqui é assim o título da mensagem, é o primeiro ponto assim que o Papa nos fala. Qual é que é o segundo ponto? É o horizonte, portanto, o horizonte que é até aos confins do mundo. Até aos confins do mundo. Que não tem assim propriamente um fim. Não tem barreiras, sim. Não tem circunscrições, não é? Sim. A evangelização não é nas salas de catequese das 5 às 6 ou das 10 às 11. Sim. A evangelização não é numa igreja ou num espaço sagrado, nesta hora, naquele dia, bem programado e anunciado e agendado. Todos os lugares e todas as circunstâncias da vida, todos os momentos da nossa existência são lugares de missão e de evangelização. Sim, e que vê-se também na Sagrada Escritura que eles são enviados de Jerusalém até aos confins do mundo, passando depois pelas outras terras todas. Portanto, começam onde estão e depois vão até mais longe, não é? E portanto, quer dizer, e aqui se calhar há muito a dizer, porque os confins do mundo muitas vezes, isto não diz o Papa, não é? Mas estão mais perto do que nós achamos. Não precisamos ir para muito longe. Claro que é verdade que assim em África, na Ásia, em tantos países onde de facto está fisicamente longe porque não há sacramentos, ou não há padres, ou não há igreja estruturalmente estabelecida, mas muitas vezes é aqui o vizinho do lado que nunca teve uma palavra, nunca teve um rosto, nunca teve alguém que desafiou para qualquer coisa, ou que convidou para isto ou para aquilo, ou que simplesmente foi lá
fazer companhia ou desejar um bom Natal, qualquer É. coisa assim. Eu no outro dia fui abençoar uma casa, como tu também vais muitas vezes, e na oração de bênção, ou numa das orações da bênção, usa-se a expressão do ao longo e ao largo. Ao longo e ao largo. E ao longo, a gente olha para o ao longo assim como um caminho à nossa frente, não é? Por isso a linha do tempo, se quisermos, não é? A missão ao longo da nossa vida, e ao largo para todas as dimensões, para todos os espaços, não é? Para quando eu estou a trabalhar, ou quando eu estou em casa, quando eu estou aqui a ver o que gastar e a ver o que ler, a ver o que fazer e a ver o que dizer. E há uma expressão também de uma das cartas de São Paulo que falava também do comprimento, da largura, da profundidade e da altura, e que agora não sei dizer de cor, mas serviu de base a uma das meditações agora da última Via Sacra da Sexta-feira Santa, e em que o padre, ou bispo, ou leigo que fez essa meditação, usava muito essa imagem para o alto até chegar a Deus, para baixo até chegar ao mais pobre, para o comprimento para chegar a todos, e a distância, uma coisa para ir mais longe. Por isso essa coisa dos confins do mundo tem todas as direções, é 360. Sim. Mas é para dentro e para fora, é para cima e para baixo, é para a frente e para os lados. E por isso, com certeza, que uma pessoa com 90 anos ou um pequenino com 10 ou com 12 tem e participa nesta missão da Igreja de evangelizar, dar a conhecer o rosto de Jesus, mesmo. Sim. E sempre. É sempre essa a missão. E claro que quando nós falamos de missão, a primeira coisa que nos vem à cabeça, e é assim o termo próprio, é mesmo aquelas terras onde não têm igrejas locais propriamente estabelecidas, mas pronto, num sentido mais lato é isso mesmo, é evangelizar e é missionar. Se olharmos para os, como é que se diz, não é? Os inquéritos, para as estatísticas da igreja, se calhar esses lugares que não têm cristãos já somos nós. Não é? Se a gente for a ver, sim, há uns em que a igreja é completamente perseguida, martirizada, e por isso nem sequer dados a gente deve conhecer, pois, que é para não pormos em xeque os cristãos que lá vivem e sobrevivem. Mas naqueles que são públicos, nós, a Europa, o continente europeu, sem generalizar muito, já vamos fazendo parte da cauda, não é? Pois. Daqueles que são menos cristãos, e nós sabemos isso. Então basta qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, olha para a escola, para a sua turma, olha para, mesmo numa escola católica, ou olha para o seu escritório onde trabalha, ou com as pessoas com quem está habitualmente, e não é cristão. Não sabe nada de Jesus, zero. Ou então acha que sabe e tem uma imagem distorcida, não é? Nós próprios também às vezes nem sabemos, ainda. Por isso, os confins do mundo, os confins é mesmo, é objetivamente cada vez mais perto de nós, cada vez mais perto, a começar pelo meu coração. Isso é verdade. E depois o Papa lembra-nos e faz um destaque principal sobretudo dos migrantes, não é? Diz que por um lado pode ser uma grande periferia, não é? Onde é chamado o Evangelho também, e por outro lado também pode ser uma grande riqueza, porque hoje em dia, e nós vemos isso, tantas vezes são migrantes que vêm e vêm reanimar assim a fé de algumas comunidades, não é? Que vêm... Nós temos isso, nós próprios vemos isso, não é? Sim, muita gente que vem de vários sítios e que vem cá e que tem uma fé viva e acaba por animar também já as assembleias e sim, o facto de falarmos em inglês é mais universal, não é? Que as pessoas vêm de vários países anglófonos, e é engraçado que vêm de todos os lados, desde os Médios Orientes às Américas, não é? Às Europas. Depois aqui para a língua portuguesa temos nós aqui, sobretudo agora é mais visível a comunidade que vem do Brasil. Como em tempos também tivemos comunidades vindo dos países africanos de língua portuguesa, mas hoje, este ano, é muito visível. Nós estamos a ver na catequese e já há uma sonoridade bonita, assim, engraçada. Não há qualquer tipo de divisão, ou seja, não há qualquer tipo de nada, ou seja, nem sequer chama a atenção, mas quem estiver atento a esses pequenos pormenores percebe que estamos a ser rejuvenescidos e reentusiasmados, não é? Também com estes nossos irmãos que com a mesma língua têm um sotaque diferente. Sim, que é bom. Ou vários sotaques que vêm de vários sítios do Brasil. É verdade, sim. Mas é isso mesmo, ou seja, a Igreja e o Evangelho é esta comunicação, é este diálogo, é também algo que nos une tão fortemente como a língua. E por isso é tão bom e tão bonito crescermos nessa diversidade e nessa unidade. E agir ver que, sobretudo, quem vem de fora
assim as raízes primeiras que faz tantas vezes são os amigos da catequese, não é? A coisa que faz é apresentar-se ao Senhor Prior, não é? É. Vem da paróquia, na paróquia era assim assado, não sei o quê, como é que eu posso ajudar? E é giro ver, porque de facto aí vê-se a prioridade que se tem. Porque de facto Deus está em primeiro lugar. Portanto, olha, vamos lá à igreja ver como é que nos podemos integrar de uma forma cristã e ajudar à edificação da igreja. Não são exatamente migrantes, são mais refugiados, mas depois podem se transformar em migrantes. Nós tivemos também aqui um bom grupo de pessoas que vieram da Ucrânia por causa das questões lá da guerra no seu país. E nós temos também uma comunidade de língua ucraniana que celebra catolicamente, ou seja, que celebra a igreja de rito oriental, não sei se é assim o seu nome ou não, mas são católicos, são ligados a Roma, mesmo que celebrem de forma diferente, e além de também termos a igreja ortodoxa, ligada a Moscou, mas é a igreja moldava, ou seja, estas organizações das igrejas ortodoxas é mais um filme que depois a gente pode falar mais à frente, mas pronto, são ortodoxos e por isso eu sei que tanto uma como a outra, tanto os ucranianos ligados a Roma como os ortodoxos com várias proveniências cresceram bastante agora depois desde março, aliás até acho que foi desde maio ou junho, que foi uma vez que a Câmara de Cascais organizou para estes nossos convidados uma viagem a Fátima e foi o nosso padre, o Padre Mateus, foi com eles, e o Padre Mateus a comentar que a maior parte não era católico, ou seja, não eram da igreja ucraniana ligada a Roma, mas o bom que foi, seja, como elas normalmente, né, são mães, né, estavam ali no lugar da mãe também, da mãe de Jesus, como foi bonito essa viagem / peregrinação a Fátima, e julgo que foi a partir daí que houve um clique, houve uma entrega maior a este caminho feito na fé e na fé comunitária. Mas os migrantes ajudam também a desafiar-nos e a sermos confirmados na fé. E pronto, depois daí o Papa, no fundo, mais uma vez vem-nos picar a dizer se vamos sair dos lugares habituais, que às vezes achamos que já temos o mundo inteiro, que já vimos tudo e que já conhecemos todos, mas na verdade, pronto, muitas vezes não é assim. Muitas vezes só simplesmente estamos com a falta da sensibilidade para outros que podem estar aqui mesmo ao lado, numa rua ao lado até, e que nós, olha, nunca passámos por aí. Sim, podemos ser criativos no bom sentido, ou seja, podemos estar atentos e ver onde é que podemos ir mais longe, mas mesmo assim, mesmo que a gente não faça nada, a vida encarrega-se nos pôr situações novas todos os dias, todos os meses, ou porque acontece esta crise, ou porque acontece este projeto, ou porque eu fiquei mais doente, ou porque o outro precisou mais de mim. Por isso, esses vários lugares, ou nós estamos atentos e proativos, ou pelo menos que a gente não ponha assim um impedimento muito grande àquilo que é também a iniciativa e esta prevalência, né, do espírito que vai à nossa frente. Por falar em espírito, qual é que é a terceira parte A terceira parte da carta é possivelmente recebereis a força do Espírito. Portanto, é lembrar-nos que é o Espírito Santo que capacita, portanto, dá-nos as capacidades para ser evangelizadores, ele fortalece, dá coragem, dá sabedoria para testemunhar. Ou seja, o Papa não diz, mas no fundo é dizer, não se acanhem, não é? Não esperem ter tipo um discurso perfeito, não esperem ter, digamos, já tudo arrumadinho ou achar que não têm capacidades para isso, porque o Espírito também capacita aqueles que chama, não é? Nas ocasiões, e que tantas vezes basta nós estarmos atentos às ocasiões, não precisamos ir à procura de nada, ainda que também seja bom fazê-lo, e o Espírito é que fortalece. Portanto, não é assim... É uma coisa nossa apenas, mas é o Espírito que vai nos capacitando e guiando nesta obra da evangelização. Sim, absoluto. Né? A missão não é nossa, não depende de nós, né? Não pode basear-se só e sobretudo em nós e nas nossas capacidades, nas nossas técnicas ou estratégias. E por isso o que há a fazer é prepararmos o melhor possível, estarmos atentos de uma forma também humilde e confiante, e depois com muita esperança e com muita fé em Nosso Senhor, com muito abandono em Nosso Senhor, para chegarmos para a frente. E sabemos, e dá para ver, mas olhar para trás, mesmo as coisas que a gente podia ter feito de melhor ou de pior, a gente vai reconhecendo essa ação que é do Espírito, que não é nossa. Por isso sim, ou seja, o Espírito Santo é o grande agente da missão da Igreja. Jesus envia-nos, ele, aliás, quando vai prometendo o Espírito Santo, julgo que é no Evangelho de São João que tem mais esse diálogo, essa preparação com os discípulos,
ele até chega a dizer, é melhor que eu vá, porque vou-vos enviar o meu Espírito. Vistas as obras que eu fiz, vocês vão fazer maiores ainda. Eu vou-vos enviar o Paráclito. Isso, Jesus anuncia também esta terceira pessoa da Santíssima Trindade, esta presença ou esta missão específica de Deus no seu Espírito, né? de continuar a guiar, a confirmar, a ensinar, a santificar a sua igreja. Por isso não estamos sós. Não estamos sós. Lá está sempre o Espírito Santo, não é? Que antecede e acompanha e Sim. fortalece e dá a sabedoria necessária no momento. Não há que ter medo. Sim. E, quer dizer, é normal haver um certo medo humano, digamos, que até o próprio São Paulo nas suas cartas diz que reconhece que quando foi diante de algumas comunidades que até tremia, não é? Até tremia de nervos, não é? Mas não se deixou vencer por isso. Exatamente. Portanto, não... Reconhecendo essa sua humanidade, consagrou-a, ofereceu-se inteiramente a Deus, a Jesus, não é? Isso é isso. Se fosse só a última palavra, se fosse só os seus nervosismos, se calhar não fazia nada assim, não fazia nada. Tu também, alguma vez disseste palavra da salvação e depois não tiveste medo quando começaste a falar? Claro que foi vez que isso não aconteceu. Não, estou-te a imaginar ali a primeira vez, está a fazer agora 2 anos, um hipódromo de Cascais, não é? De repente tens que falar para pessoas que nem consegues ver o rosto, não conheces lado nenhum, metade são mascarados ainda. Às vezes o que é que eu não, vou dizer? Qual é que é a vez que isso não aconteceu? Às vezes quando estás tão cansado e tão distraído que isso já não te passa pela cabeça, pelo menos é o que acontece comigo. Às vezes já foram tantas celebrações ou são tantas coisas para fazer que já não penso nisso, ou seja, já não penso em mim, já não tenho força para pensar em mim. E pronto, e às vezes corre bem, às vezes corre menos bem, mas pronto, mas é engraçado. Ainda ontem, um dia destes, foi um dia destes também, cheguei, tive o dia cheio, cheguei à missa e depois já tinha coisas para fazer a seguir à missa, andava cheio de pressa. Depois à noitinha recebo uma mensagem de uma pessoa que eu conheço, como é óbvio, tinha o meu telemóvel e tudo, muito discreta, a dizer, pá, não sabe como foi importante ter dito estas palavras hoje na missa. E eu estava já naquela fase já da oração e de rezar o dia. Eu pensava, se calhar despachei a missa no sentido de nem percebi o que é que estava a fazer, ou seja, foi celebrar à pressa, foi celebrar rápido, se calhar não tive ali tanta delicadeza ou tanta atenção de celebrar com a comunidade. E foi engraçado, Nosso Senhor vai-nos dando este sinal e dizer, pá, não confies em ti, pá, não ponhas a esperança nas tuas coisas, não sejas tu o juízo último, confia. Percebe o Espírito Santo, é Ele que fala, é Ele que ensina, é Ele que faz que os corações mudem. Isso de vez em quando é muito bom, saber isso, não nos envaidece, antes pelo contrário, põe-nos no lugar. Faz-nos mais humildes e quanto mais humildes, mais dóceis ao Espírito Santo. Exatamente. E se calhar ainda mais confiantes para arriscar totalmente, mesmo quando a gente se sinta assim com esse medo, como tu dizias, do São Paulo. Ou esse tremor. Sim. Se quem sentir este medo e este tremor, não tenha medo. Ou melhor, tem, mas não se deixe guiar por ele, atire-se para a frente. Medo paralisante nunca é bom. Nunca é bom, sim, exatamente. E bem, olha, depois o Papa dá assim alguns exemplos, porque este ano é um aniversário de uma data de coisas. É? Todos os anos é aniversário, diga-se passagem. Aniversários redondos de uma data de coisas. Sim, boa. Da congregação para a propagação da fé, que no fundo foi uma congregação que foi feita para ajudar as missões. E pronto, que faz, se não me engano, 400 anos, posso estar a dizer um disparate. Mas pronto, conta uma história engraçada de uma Pauline Jaricot, que depois acabou por fundar aquilo que é hoje uma rede de oração e coleta para os missionários que faz, e que é giro, que foi uma dirigida do Cura d'Ars, portanto isto aqui do Santo Cura d'Ars, que é o padroeiro dos párocos. Dos padres e dos párocos também. Desde 2008 ou 2009, quando o ano sacerdotal, o Papa Bento XVI trouxe para padroeiro dos padres. Antes era párocos? Antes era só para os priores, era só para os párocos. Depois ele tirou essa parte, senão já viste, se fosses coadjutor a vida toda não tinhas padroeiro nenhum. Assim já tens um padroeiro. Sim. Não, é dos padres. Dos padres, ok. Mas também é dos priores. É dos priores. E pronto, e ela fundou, no fundo, com esse zelo missionário também, duas coisas. Uma coisa foi isto, de facto, uma rede de oração para rezar pelas missões e fazer uma coleta também para enviar para os missionários. E por outro lado fez aquilo que era o terço vivo. Portanto, já havia um terço vivo na altura, mas que não é o terço vivo que nós falámos no início deste episódio. Então. No fundo, era uma associação em que as pessoas se juntavam e comprometiam-se a rezar um mistério do terço todos os dias. Depois tinham reuniões periódicas
Portanto, no fundo era uma espécie de associação para puxarem uns pelos outros, para rezar e apoiar as missões através deste terço também. Pronto, depois conta também uma outra história de uma outra figura engraçada, mas eu tinha pensado também fosse bom não ficarmos apenas pela carta e pensar, se calhar falarmos um bocadinho como é que nós podemos ser testemunhas cá, no fundo, de pessoas que trabalham e vivem aqui por Cascais ou em Lisboa, no meio da cidade, assim no dia a dia. Às vezes podemos pensar que, pronto, olha, vamos ficar à espera de uma oportunidade um dia para fazer missão e para ir para Cabo Verde ou ir para Guiné ou para Timor ou outra coisa assim. Portanto, como é que podemos ser testemunhas cá e como é que podemos então ser evangelizados nós e evangelizar os outros? Bom, nós mesmos, não é? Claro que cada um também tem a sua responsabilidade ou tem movido pelo Espírito Santo, tem de querer ir até à fonte, não é? Esse é o primeiro a ser evangelizado, não é? Sim, se nós não procuramos também nós conhecer e amar mais a Jesus, quer dizer, ser evangelizador, evangelizar é uma superabundância, não é? Vem do nosso coração e brota para fora. E portanto, pela formação em que nós nos procuramos conhecer mais, ler bons livros, a oração, rezarmos, receber os sacramentos, é a forma de nos irmos evangelizando a nós, não é? E depois também os outros, não é? Aqueles que estão à nossa volta, família, vizinhos, ajuda muito esta amizade que nós vamos estabelecendo com as outras pessoas, seja através de contacto pessoal, não é? Assim, conversas um a um, ser próximo, estar lá nos desafios que passam as pessoas pelas vidas. E depois, no tempo oportuno, não é? Desafiar para os sacramentos, para ir à catequese, no fundo fazer uma outra pergunta para ajudar as pessoas a orientarem-se para os caminhos de Jesus, não é? Que ajuda, de facto, a perguntarem-se, não é? O que é que estou aqui a fazer? Para que é que eu sirvo? Qual é que é o meu propósito na vida? Sim. E no fundo, depois lá está, apresentar esta pérola que é a vida com Jesus, que torna a vida completamente diferente. São os novos óculos que se calhar a pessoa não é capaz de ver à partida, mas com a ajuda e com a amizade com que temos com as pessoas que nos são mais próximas, podem nos ajudar a mostrar outros caminhos, a querer ousar ser diferente. Portanto, isto tudo sempre no contexto da amizade, não é? Se formos assim um estranho, às tantas até pode criar certos anticorpos, ou não, não é? Às vezes o Espírito Santo pode agir de outra forma, mas normalmente o caminho normal é pela amizade, não é? Por sermos próximos e partilharmos o que temos de melhor. E o São Paulo diz, prega a propósito e a despropósito. Na prática fazemos das nossas relações humanas todas uma possibilidade de anunciar. Não temos necessariamente que estar sempre a falar do Evangelho ou provocar o Evangelho, até porque se calhar não há fundo comum, ou seja, não há diálogo, mas há coisas em que há diálogo, há coisas então como é que se sente? Como é que tem passado? Então, quais é que são as suas... Estou a brincar, estou a ver depois qual é que é o grau de intimidade ou o grau de pergunta, mas preocuparmos uns com os outros, vermos como é que é a perspectiva ou como é que estão as raízes, não é? Como é que está a ocupação do tempo, não é para sermos não é para sermos, como é que se diz, manipuladores ou constrangedores do que quer que seja, mas encontramos ali uma base de contacto onde possa haver Evangelho, onde já há Evangelho, onde já há sementes do Evangelho. Ou se não, por simplesmente é isso. Ou seja, em todos os momentos nós temos uma vida coadunável com a nossa fé. Em todos. Mesmo quando vamos para a praia com tapetes ou com uma esteira a rezar ou não sei o quê, podemos rezar o terço. E já é um sinal qualquer, mas o que é que estás a fazer? Pois, a minha união com Deus, ele já fez o trabalho todo. Eu só tenho que lhe obedecer. E a mãe do Filho de Deus disse-me que uma maneira boa é o rezar. É o rezar e o rosário. Por isso estou aqui nestas palavras e a perceber como sou envolvido e acolhido por estes braços maternos. Ou seja, fazer daquilo que são os meus gestos desportivos, de trabalho, do que seja, fazer um gesto normal. Nós já é automático rezarmos, não é? Quando estamos às refeições e de vez em quando vamos aos restaurantes com pessoas, e quando vamos com pessoas é sempre o senhor padre está cá, tem que rezar, não é? Mas às vezes quando vamos sozinhos, também o padre está lá também na mesma, e rezamos, e aquilo é muito engraçado. De vez em quando nós estamos distraídos às vezes com comentários dos outros ou vemos a pessoa que está a chegar a servir e para um bocadinho para rezar. Por isso o facto de nós rezarmos bem
Uhum. sem vergonha, sem timidez, sem sermos ostentatórios, não é? Estamos ali aos berros para ver se toda a gente se cala, mas usarmos com a maior das naturalidades, com a maior das calmas e seriedade os alimentos, não é? E aquela refeição, com certeza que não deixa ninguém indiferente. Uhum. Ou melhor, com certeza que há de poder servir para alguém aquele gesto. Por isso, nós damos testemunho aos outros sermos bons cristãos nas coisas que nos são dadas. Não perdermos a oportunidade de, pelo menos, preparar. O reino de Deus está próximo. Por isso, de anunciar, não é? Pelo menos o padre João Seabra, do seu jeito muito particular, dizia, não sei se ele dizia com estas palavras, por isso eu não quero Mal, não está cá para, mal, exatamente, até porque agora já não está cá para defender-se, mas eu acho que ele dizia mesmo com estas palavras, dizer, não há nada mais estúpido que responder a uma pergunta que não foi feita. Como quer dizer, por causa da evangelização. Uhum. Nós precisamos de encontrar ou de fazer suscitar uma pergunta que já existe, mas uma pergunta com o sentido é que depois a resposta seja de facto resposta a essa pergunta. Por isso, anunciar, com certeza, as nossas velhinhas, no bom sentido, né? As nossas avós, que às vezes dizem, não sei o que é que eu dizer aos meus netinhos, isto, aquilo, só tem que ser quem é. Se sempre rezou o terço alto, reza o terço alto. Sempre veio à missa às 7h15, venha à missa às 7h15. Sabe a doutrina do São Pio V ou do São Pio X, diga, repita, ou seja, seja quem é. Ou seja, se foi assim que aprendeu a viver a sua fé, é isso que os seus netinhos precisam de ouvir de si. Não precisam de ouvir de si uma coisa que não é da avó. Uma coisa que não é da avó, ouvem de outras pessoas, não ouvem da avó. A avózinha é a avó. Vai dizer, vai contar no Evangelho, vai-lhe perguntar porque é que não vai à missa, vai-lhe perguntar porque é que não batiza os netos, aos filhos, né? Vai-lhe fazer... É a sua missão de ser avó. É esse o laço que tem. Aproveitemos esses laços que nós temos também, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, para sermos isso, para sermos amigos. E assim como falamos de futebol, e hoje toda a gente está a falar de futebol por causa disto e daquilo e daquilo outro, ou da política neste país ou noutro país qualquer, que falemos de uma forma ainda mais importante e estruturante e destemida por aquilo que fica, por aquilo que permanece, por a única coisa ou por a única pessoa que já salvou e redimiu isto tudo. Sim. E depois, os outros... Nós, os outros e no fundo a cultura também. Que é o mais difícil, que não está nas nossas mãos, mas não podemos parar. Sim. Está nas nossas mãos na medida em que nós também somos parte da cultura, não é? Portanto, não somos... Mas sim, é assim o desafio, porque normalmente somos assoberbados porque está à nossa volta e que nós individualmente, pelo menos, não temos assim um impacto imediato, não é? Mas seja, não sei, na forma como nós somos patrões também tratamos os nossos empregados, seja no tipo de entretenimento que é oferecido ou não, também é bom nós, na medida em que for a nossa capacidade, tender para algo que ajuda, no fundo, a ter uma vida que ajuda a ser mais próximo de Deus, não é? Não pelo contrário que afaste. E não é que coisas beatas, propriamente, não é? Basta ser coisas saudáveis, não é? Coisas saudáveis que, no fundo, não nos vão afastando de Deus, não é? Que, por vezes, também bons livros, no que diz respeito também, que às vezes é mesmo um desafio grande, porque, não sei, por exemplo, os jovens tantas vezes têm, assim, desafios de festas e coisas parecidas, em que em si pode não ter nada de mau, não é? Mas que muitas vezes depois acaba por levar a coisas que não são assim tão boas. Mas se vai haver alternativas, normalmente não há assim tantas alternativas às formas de divertimento que têm. Até precisa às vezes também ser ousado e dizer, olha, vamos fazer as coisas diferentes, não é? Ainda que isso às vezes causa alguma estranheza, mas vamos ser isto aqui está bem, vamos ter uma grande festa, mas vamos ter uma festa boa, não é? Uma festa assim que eleva e que vamos estar todos bem, não precisamos de nada que se ponha aqui à mistura. Mas pronto, mas de facto evangelizar a cultura também é uma coisa importante, não é? Que são as águas onde nadamos e as águas onde nadamos também queremos que sejam saudáveis, não é? Que ajudem para isso. Sim, e a cultura, já que estás a falar em águas mais fluviais, mas a cultura é um bocadinho naquilo, se nós estamos lá na água, se não fizermos nada, vamos ao sabor da corrente, vamos ao sabor da cultura, tanto quanto, não é? Não é a cultura que nos salva ou que nos condena, não é? Mas ajuda mais ou ajuda menos. E de facto, uma cultura que nos anula, não é? Com palavras muito bonitas, mas é para ficarmos mais sozinhos, com palavras espetaculares, mas é para ficarmos mais caladinhos, não é? Com ideais
extraordinários de equilíbrio, de paz e de harmonia, mas estamos todos contra todos, não é? Se nós estamos nessa cultura e não fazemos nada, o normal é isso, é não fazer nada e essa cultura ir-nos destruindo. Tira-nos a nossa esperança, tira-nos a nossa... Tira-nos. Pode ofuscar um bocadinho mais, não é? Se nós formos mudando a cultura, se calhar mesmo não fazendo nada, se calhar vamos progredindo até o momento em que já temos força e capacidade para. Agora uma história assim muito estranha, em São Tomé e Príncipe, uma vez quando estava lá, tinha desaparecido um miúdo, pai, de 7 ou 8 anos, na Ilha do Príncipe, que a Ilha do Príncipe é capaz de ser como Cascais, estou a brincar, mas pronto, mas uma ilha mínima, não é? Desapareceu um miúdo com 8 anos lá no meio do mato e não o conseguiram encontrar. E ele apareceu 1 mês e meio depois, ou 2 meses depois, lá em casa, e bem, as árvores de fruto davam mais do que suficiente para ele comer, se alimentar, a temperatura dava mais do que bem para ele poder viver tranquilamente, não havia animais selvagens de predadores, não é? Por isso, se nós temos esta cultura fértil, não é? Esta cultura boa, esta cultura acolhedora, claro que perdeu sociabilização, claro que ficou com atrasos na linguagem, claro que mesmo em termos assim, se calhar mais intelectuais ou afetivos, teve ali um bloqueio, mas um atraso, mas que depois com a ajuda da família, da escola e também dos psicólogos, quando eu estava com ele, quando eu vi, eu já na altura já o tinha visto, ele já tinha chegado, não é? Estava caladinho, sossegadinho, com um certo medo ainda, mas já estava com boas cores, já estava cheio de energia, cheio de força. A cultura dá-nos isto, ou um ambiente que mesmo que a gente fique ali desazado, não nos mata, ou ao contrário. Isso aí, pronto, não está nas nossas mãos totalmente, mas está um bocadinho. Ou seja, se nós nos calarmos, se nós nos abstivermos de votar, de dizer, de marcar, de responder, se nós continuarmos a consumir e a ouvir e a obedecer assim, de uma forma assim, sem juízo nenhum, pronto, vamos tendo uma cultura mais marcada pela morte, por exemplo, do que pela vida. Claro, e mesmo no mundo das artes e tudo mais, e se temos dons para fazer coisas boas, então também é para os usarmos, não é? Para elevar também o espírito e a mente para Deus. Aquelas boas coisas, os bons dons que nos são dados é para pôr também ao serviço. E daí também ajudar a elevar tudo isto. Não é? Por falar em cultura, para terminarmos mesmo, ultimamente vimos e ouvimos assim, algumas coisas sobre alguns filmes. Sim. Já tivemos A Paixão de Cristo há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, já não me lembro. Um filme sobre esses últimos momentos da vida de Jesus, mas um filme completamente comercial e a bater todos os recordes possíveis e imaginários. Depois temos tido assim alguns filmes também, é engraçado, que os filmes que desdizem a igreja, que tem um padre pecador, ou o Papa que é Papa, ou que não deixa de ser Papa, ou que eu não sei o que mais, normalmente é sempre apresentado com grande espampanância, e tem premieres aqui e acolá, e temos cartazes por todo lado. De repente, quando um personagem bom é um padre, ou uma freira, ou quando há assim os atos heroicos da igreja, a gente tem que esperar por não sei quem, temos que vir ao YouTube assim com uma versão meia manhosa, com traduções em brasileiro, ou em espanhol, ou em não sei o quê, não é? Mas agora vai sair, nós não sabemos quando, nem como, mas já ouvimos algumas apresentações, vai sair, por exemplo, um filme sobre o Padre Pio. Eu acho que já estreou no Canadá, se não me engano, não sei se nos Estados Unidos também, mas sim um filme, ao que parece, assim, de boa qualidade cinematográfica, não é? Bem feito, até com um ator que é conhecido, eu não conhecia, porque eu também não estou assim tão por dentro. Tu gostas dos Transformers? Ele era o ator dos Transformers. Pois é, que eu nunca não era o caminhão, era uma das pessoas. Que era o Shia LaBeouf, não é? Que é assim que se chama. Então saiu agora em setembro este filme sobre a vida do Padre Pio. E é uma história engraçada porque, de facto, este ator principal converteu-se. Portanto, ao estudar a vida do Padre Pio, porque ele queria mesmo representar aquilo bem, portanto, queria estar dentro da personagem, ao estudar e ler sobre o Padre Pio, acabou por descobrir Jesus e... Para descobrir, porque ele era católico de cultura. Sim. Mas no fundo estava mal na vida, não é? Chegou a uma altura em que teve muito mal, e ele próprio dá até o testemunho que
chegou a ter uma arma na mesa de cabeceira para acabar com a vida. Sim, porque ele foi ou é acusado, julgo eu, de ter feito besteiras e daquelas coisas de, pronto, a partir do momento em que fazes uma besteira, mais vale não teres existido, né? Sim. Então há uma pressão social e normal, se cometeu um crime tem que ir para a prisão e tem que pagar ou tem que fazer. Agora, não pode ser como é que se diz, um linchamento público do nome e da moral e da vida para sempre, não é? Por qualquer coisa que possa ter feito. Mas ele estava nessa fase, sim, nessa fase em que acho que nem sequer a mãe o tinha perdoado ainda. Por isso aquilo deve ter sido grave. Eu não sei qual é que é a situação, mas devia ter sido grave. Sim, e pronto, e agora ele dá testemunho público de facto que este filme mudou a vida dele. Sim. Porque ao ter que representar a personagem do Padre Pio, pronto, de facto fez uma grande mudança. Não sei quando é que há de sair cá, ou se há de sair cá em algum cinema. É estar atento, sim. Já saiu também, ou vai sair um sobre a Madre Teresa de Calcutá também, não é? Também acho que está a fazer, não sei quando é que é a data de lançamento, mas há de haver um também da Madre Teresa de Calcutá. E acho que esse vai sair em grande, vai ser, pelo menos está planeado para sair na América, assim como um grande filme. E não sei se chega cá, mais uma vez, pode ser que sim. Temos que, mesmo que a gente não saiba fazer bons filmes, temos que saber contar boas histórias. Histórias que de facto que cativem as pessoas, né? E que ajudem as pessoas também a olhar para a sua vida e para o seu mundo com esta perspectiva de Deus. Então, se querem saber mais histórias ou se querem saber outras histórias, outras conversas, mandem-nos mensagem, podem usar o e-mail, o podcast@paroquiadecascais.org e dizer da vossa justiça, dizer uma coisa qualquer que ouviram, uma coisa qualquer que vos perguntaram e que não sabem dizer. Imaginem que agora tentaram evangelizar lá no mercado, como o Padre Mendes sugeriu, não é? Quando vêm comprar o peixe ou as flores e não sabem o que dizer, então façam uma pergunta qualquer ou sugiram-nos algum tema assim, mais específico, a gente procura nestas 45 minutos, uma hora, assim, aflorar algumas coisas. Vamos continuando neste caminho. Muito obrigado pela vossa atenção e disponibilidade. Estamos quase a acabar o primeiro ano de transmissões ininterruptas semanais deste podcast. Vamos ver se temos boas surpresas para este segundo ano. Estamos cada vez mais entusiasmados e empenhados em fazer este caminho e fazermos que este caminho todos juntos. Por isso, muito obrigado pela vossa atenção. Continuemos. Vamos a isso. Vamos